Graça e paz, igreja linda do Senhor. Mais uma noite o Senhor tem nos concedido, mais um dia, estamos na presença dEle e hoje viemos adorar e glorificar o nome do Senhor. Quero deixar aqui para meditação Isaías 12, 4, que diz: Naquele dia cantarão, dei graças ao Senhor. Louve seu nome, cantem aos povos o que ele fez. Anunciem que seu nome é magnífico. Cantem ao Senhor, pois ele tem feito maravilhas. Torne seu louvor conhecido em todo o mundo. Todos os habitantes de Sião celebrem em alta voz, pois grande é o Santo de Israel que vive em seu meio. Vamos estar orando nessa noite. Senhor amado, Pai querido, queremos, Senhor, te agradecer, Pai, por essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Pai, que nessa noite o Senhor venha se fazer presente em nosso meio, Espírito Santo. Que o Senhor venha agora, em nome de Jesus, bradar os nossos corações. Venha tocar agora em cada um que está aqui, Senhor, nessa noite, Pai. E aqueles que estão assistindo, Senhor, através dessa transmissão, que o Senhor venha tocar também, Senhor, através, Senhor, do Teu Espírito Santo. Que o nosso louvor, Pai, venha subir como um cheiro suave. Que o Senhor também, Pai, venha falar aos nossos corações através da Tua palavra, Senhor. Fala conosco, Pai, nesta noite, Pai. É o que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra, grande é o Senhor. Nós temos a vitória que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos cantar mais uma vez, porque ele merece. Grande é o Senhor, e digno de louvor. Louve a Ele. Aleluia. Oh, aleluia. A alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. E o que? Por isso diante dele nos prostramos e o adoramos. Queremos o teu nome engrandecer
ti por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Agora só as vozes vai louvar o Senhor nesta hora. Queremos o teu nome engrandecer. Adora Ele, adora Ele. E agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Todos juntos agora, mais forte. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia! Glória a Deus! Um salto de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia! Ele é grande mesmo. Ele é grande. Essa canção é tão linda, tão maravilhosa. Exaltar e engrandecer o nome dele. Aquele que a gente pode chamar de Pai. De Paizinho, meu Deus, meu Pai. Como é bom estar na tua casa, poder te chamar de Pai. Obrigada, Senhor, por este privilégio de poder te chamar de Pai. Escuto teu coração, cada batida está chamando meu nome. Sou atraído outra vez por teu sangue. Me sinto tão amado por ti. Me encontre em teu coração, pois você me aceitou pra sempre. E o teu amor por mim é tão surpreendente. Me sinto tão mimado por ti. E é tão belo saber que eu sou filho e que tenho lugar em tua mesa. Não há nada melhor que escutar sua voz dizendo nossa comunhão eterna. Você me amou primeiro, com amor verdadeiro. Eu nasci pra te adorar, eu nasci pra te adorar.
encontre em teu coração, pois você me aceitou pra sempre. E o teu amor por mim é tão surpreendente. Me sinto tão mimado por ti. É tão belo saber que eu sou filho e que tenho lugar em tua mesa. Não há nada melhor que escutar tua voz dizendo nossa comunhão eterna. Oh, 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 oh. Você me amou primeiro com amor verdadeiro. Oh, oh, oh. Eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te adorar. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. 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 Teu amor nunca sempre me abraça. Paizinho, teu amor nunca falha, sempre me abraça. Declare: teu amor nunca falha. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Mais uma vez. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Sinta nessa noite o amor de Deus te envolvendo. Sinta agora nesta noite o amor do Pai te acolhendo, te protegendo. Se lance como um filho nos braços do seu Pai. Sinta agora o Pai te acolhendo, te abraçando. A Bíblia diz em Salmos 139: ó Senhor, Tu examinas o meu coração e conheces tudo a meu respeito. Sabes quando me sento e quando eu me levanto. Mesmo de longe, conheces os meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso. Sabe tudo que eu faço, antes mesmo de eu falar, Senhor.
O Senhor sabe o que eu vou dizer. O Senhor vai adiante de mim, me segues, põe sobre mim a tua mão. Versículo 7 diz: é impossível escapar do teu espírito. Não há como fugir da sua presença. Se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Versículo 10: mesmo ali a tua mão me guiará. Você recebe isso? Mesmo ali a tua mão me guiará, e a tua força me sustentará. Versículo 13 diz: tu formaste o meu interior, desde o ventre de minha mãe. Eu te agradeço porque o Senhor me fez de modo tão extraordinário. Suas obras são maravilhosas, e disso eu sei muito bem. Tu me observas quando eu estava sendo formado em segredo, ainda quando eu era tecido na escuridão. Ai, meu Deus. Versículo 16 diz: tu me vistes quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em seu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito, Deus. É impossível enumerá-los. Não sou capaz de contá-los. São mais numerosos que os grãos de areia. E quando eu acordo, tu ainda estás comigo. Versículo 23 diz: examine, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e vê meus pensamentos, mostra-me se há em mim algo que te ofende e me conduz pelo caminho eterno. Me conduz pelo caminho da eternidade. Meu Deus, obrigado, Senhor Deus. Obrigado porque o Senhor me criou, o Senhor me formou. A tua palavra diz que desde o ventre da minha mãe os meus dias estavam sendo contados. Antes de vir a este mundo, o Senhor já me conhecia, o Senhor já me chamava pelo meu nome. O Senhor me escolheu, como diz tua palavra em João: não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi. Eu vos escolhi. Você é um amado, você é um filho amado, uma filha amada de Deus. E o Senhor hoje te recebe, nesta noite. Ele diz: você é o meu filho. Você é a minha filha e você desfruta da minha justiça. Você tem a marca da promessa. Você tem o sangue de Jesus sobre você. Queria que nessa noite você fizesse a sua oração de entrega, dizendo: Senhor, obrigado, porque se hoje eu existo, se hoje eu posso respirar, é porque o Senhor me escolheu, o Senhor me formou. Antes de terem os meus pais terrenos, o Senhor já era o meu pai. Antes de eu ser filho dos meus pais, eu já tinha um pai. Eu tenho uma identidade, eu sou revestido de Cristo. E por conta disso eu me torno filho de Deus. Filho amado, como Deus disse. Quando Jesus se batizou, os céus se abriram e Deus disse: esse é o meu filho amado. Ele não é só o meu filho amado, ele me dá alegria. É dessa maneira que Deus enxerga eu e você. Nós somos filhos amados e precisamos dar alegria ao nosso Pai. Então faça a sua oração de entrega, para que Deus hoje visite você, para que Deus hoje fale com você. Em nome de Jesus. Toma este lugar, Espírito Santo.
Toma a minha vida em tuas mãos, Senhor. Usa a minha vida, Senhor, que nada que eu venha falar aqui venha de mim mesmo, mas que o Senhor me capacite com graça, com entendimento, com sabedoria, com unção. Que toda palavra que for liberada desse altar possa trazer cura na nossa alma, restauração na nossa alma. Possamos sair daqui de uma forma transformada, em Teu nome, Jesus. Se você crê, dê um aplauso ao Senhor e diga amém. Vamos aplaudir o Senhor mais forte. Glória a Deus. Mais forte, queridos. Pode aplaudir ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, queridos. Já olhou para o irmão que está do seu lado? Diga, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Amém, queridos. Quem está feliz em estar na casa do Senhor, diga amém. Que amém fraco é esse, irmãos? É porque o pastor não está aqui, é? Amém. Glória a Deus. O Senhor está no controle de todas as coisas. Amém? Queridos, hoje vamos dar início, dar continuidade, na verdade, na nossa ministrações dias de quarta, que é fé para a cura emocional. E a gente vai iniciar com o nosso texto base. Qual é o texto base? Salmos 19, versículo 7. Vai lá comigo em Salmos 19, versículo 7. É o texto base que Deus entregou a esta casa. E ainda que nós tenhamos esses salmos de cor, amém? É importante a gente abrir a palavra e fazer a confissão. Porque a Bíblia não é para ser decorada. A Bíblia é para ser praticada e vivida, amém? Decorar textos não significa que você é crente. Você precisa viver a palavra, confessar a palavra. E Salmos 19, versículo 7 diz: a lei do Senhor é o quê? Perfeita. Palavra do Senhor é perfeita. E ela revigora a nossa alma. Então a Bíblia está dizendo que a palavra de Deus é perfeita. Amém? E ela não só é perfeita, que ela traz perfeição àquilo que é imperfeito, como ela levanta a alma daquele que está abatido, ela dá força, ela revigora a nossa alma. E é isso que Deus está fazendo nesse tempo. Deus está levantando a nossa alma, curando a nossa alma, revigorando a nossa alma, através de quê, Léo? Da palavra. Então, a palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa. Repita-se comigo, a palavra de Deus, ela é viva e poderosa. Eu amo esse texto em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que diz que a palavra de Deus é mais o quê? Cadê? Afiada do que uma espada de 2 gumes. Ela penetra a alma e o espírito, divide juntas e medulas. Então a palavra de Deus é perfeita. Então, irmãos, independente de quem esteja aqui, quem seja o mensageiro, a palavra ela permanece a mesma. Independente de quem prega, independente do mensageiro, a palavra deve nos alcançar, porque ela tem esse poder de transformar a nossa vida. Ela tem o quê? O poder de transformar a nossa vida. Então não são as minhas palavras, é a palavra de Deus que tem o poder de ministrar a nossa vida. E hoje eu quero falar sobre identidade. Sobre o quê? Identidade. Vai ter alguns momentos que eu vou falar sobre cura nas feridas da paternidade, eu vou falar sobre identidade, vou falar sobre autoimagem, muita coisa aqui já foi ministrada sobre rejeição, mas o foco desse dia de hoje é sobre identidade. E nosso texto base vai ser lá em Gálatas. Vai lá comigo em Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Versículo
versículo 26. Vamos começar aqui do 26. Agora, antes da gente iniciar, eu estava vendo um vídeo essa semana, não sei se foi essa semana ou foi semana passada, de um coach, Paulo Vieira, todos conhecem aqui, é uma bênção ele. E nesse vídeo ele dizia assim: se um pai diz ao seu filho, você é um idiota, ele cita esse termo, você é um idiota, e aí eu vou acrescentar, se um pai disser ao seu filho, você é um imbecil, ali ele está atacando a crença de identidade do filho. Aí ele continua dizendo, se um pai diz ao filho, você não tem direito a uma determinada coisa, ali está atacando a identidade, a crença da capacidade daquele filho. E aí ele continua dizendo, se um pai diz que por isso você apanha, porque você é burro, incompetente, ali está atacando a crença do merecimento. E aí ele fala que nós somos formados, pautados, a nossa vida, por essas crenças. A crença da identidade, a crença da capacidade e a crença do merecimento. E é muito importante nós, como pais, termos muito cuidado com aquilo que a gente fala com nossos filhos. Porque aquilo que você fala com seus filhos, ou aquilo que você já ouviu durante a sua infância e adolescência, gera traumas emocionais e feridas na nossa alma. E a gente tem que ter muito cuidado, irmãos, como a gente fala com os nossos filhos. Porque às vezes a gente libera palavras sem saber o poder que aquela palavra tem de trazer ferida na alma dos nossos filhos. Então, repita-se comigo, crença da identidade. E aí, Deus vai fazendo, como o pastor fala, os casamentos. Essa semana eu ouvi uma frase de um pastor que eu sigo, que eu admiro muito, e ele colocou lá no post dele, dizendo assim, pessoas feridas ferem outras pessoas. Pessoas curadas curam outras pessoas. E é isso que acontece quando a gente não tem uma crença pronta no nosso interior, em nossa memória. Se você é uma pessoa ferida, traumatizada, você vai ferir outras pessoas. Você vai descarregar, você vai transmitir aquilo que você tem dentro de você na vida de outras pessoas. Mas se eu e você, nós sermos um agente de transformação, de cura na vida de outras pessoas, meus irmãos, esse mundo seria muito melhor. Então seja uma bênção na vida de outra pessoa. Não gere feridas na vida de outras pessoas. Seja um agente de cura e transformação na vida de outras pessoas. E aqui em Gálatas, falando de identidade, olha o que a Bíblia diz. Versículo 26. Pois todos vocês são filhos de quem? De Deus, por meio da fé em Cristo. Então, eu me torno, você até aqui um pouco bem explícito assim nesse versículo, porque às vezes a gente lê e passa correndo, filho de Deus quando eu coloco a minha fé em Cristo. O mundo diz que todo mundo é o quê? Todo mundo quer ser filho de Deus, né? Mas ando por aí de forma desordenada, pecando, mas todo mundo quer ser filho de Deus. Mas a Bíblia está dizendo que eu me torno filho, eu tenho a minha filiação em Deus por meio de Jesus. Aí ele diz, todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Grave essa palavra, revestiram, que vai ser muito importante para o que a gente vai desenvolver aqui. Todos foram revestidos de Cristo. Não há mais judeu, nem gentil, escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo. E agora que vocês pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele segundo a promessa de Deus. Versículo 4 do capítulo 4 diz assim, mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher e sobre a lei. Assim o fez para resgatar a nós que estávamos sobre a lei, a fim de nos adotar como seus. E porque nós somos seus filhos, meu irmão, era para você estar dando cambalhota aí. E porque nós somos seus filhos, a Bíblia diz, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, e por meio dele declaramos, Abba, Pai. Agora você já não é escravo,
mas filho de Deus, e uma vez que você é filho de Deus, Deus o tornou você herdeiro dele. Então, irmãos, aqui o que Paulo está dizendo é algo revolucionário. Em vários textos, Romanos, Efésios, Colossenses, vamos ver essa expressão do vestir, do revestir de Cristo. Amém? E aí ele usa essa metáfora, esse símbolo do vestir de Cristo, para identificar a nossa filiação, dizendo aquele que é unido, aquele que é revestido de Cristo, se torna o quê? Filho de Deus. Aquele que se torna filho de Deus precisa ser revestido de Cristo, precisa ser um com Cristo, precisa ter as marcas de Cristo, como Paulo disse, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você precisa ser um com Cristo, irmãos. Nós precisamos ser um com Cristo. Então, Paulo aqui fala algo revolucionário, e quando ele fala do revestir em Cristo, usando essa metáfora, eu lembrei da passagem lá em Lucas 15, que fala sobre o filho pródigo. Eu não vou ler aqui por conta do tempo, mas todos nós conhecemos essa história, que o filho pródigo saiu de casa com uma identidade. Repita-se comigo, identidade. Então, quando o filho saiu da sua casa, do seu pai, ele tinha uma identidade, ele era filho daquele pai, ele tinha uma herança, mas por conta própria ele decidiu pedir a herança ao seu pai, e o quê? Vendeu e saiu o mundo afora. Mas teve um momento da vida dele que ele lembrou, ai meu Deus, eu vivia muito melhor na casa de meu pai. E aí ele disse que faria uma oração: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho. Veja bem, ele saiu de casa com uma identidade formada, mas no decorrer do caminho, ele perdeu essa identidade, porque ele se desconectou do pai. E aí, quando ele decide voltar, a Bíblia diz que o pai vê o filho de longe. Repita isso comigo, longe. Viu de longe, irmãos, e a Bíblia diz que o pai se encheu de compaixão. Deus, é exatamente assim que Deus age quando a gente se distancia dele. Quando a gente decide voltar, Deus age com compaixão. Ele não olha para a nossa cara, seu sem vergonha, você está voltando. Ele diz, venha meu filho, pode vir. E hoje é um dia da gente retornar para a casa do pai, amém? Se você está afastado, se você está frio, volte hoje para a casa do pai. E aí, quando ele viu, teve compaixão, o que foi que ele fez? A primeira coisa, ele chamou os seus empregados e disse, depressa, tragam a melhor veste para o meu filho. Olhe novamente o vestir, porque o revestir, o vestir, representa justamente não só o nosso retorno, mas a nossa identidade. O filho havia perdido a sua identidade. O pai poderia julgar, mas ele decidiu dar a melhor veste. A Bíblia diz que colocou 9 sandálias em seus pés, colocou um anel em seu dedo, mas as novas vestes que o pai deu a ele, ali estava representando a restauração da imagem dele como filho. A identidade, ali naquele momento, ele resgatou novamente a identidade de filho. Então, o revestir de Cristo aponta que nós somos filhos de Deus. E aí Paulo fala aqui no texto que nós lemos, ele começa a falar, como eu falei, algo revolucionário naquela época. Ele diz, não importa se você é judeu, não importa se você é gentil, aqui ele está falando da nacionalidade, da cultura daquele tempo, não importa se você é baiano, brasileiro, não é que Paulo estava desprezando a cultura, a nacionalidade deles, mas Paulo estava dizendo, olhe, por esse momento aqui, vocês não precisam se importar das suas origens, você precisa se revestir de Cristo. Não importa se você é argentino, mexicano, brasileiro, europeu, americano, não importa, o que vai definir a nossa imagem como filho de Deus é estarmos revestidos de Cristo. E aí ele continua dizendo, não há mais escravo e nem livre. Não é que ele também não dava importância naquela época, quem era escravo, quem era livre. Mas aqui fala já de um outro ponto, da classe social. Se você é rico, se você é pobre, é pé de igualdade, é rico e pobre, mas se tiver revestido de Cristo, ele se torna filho de Deus. Não importa se você tem um melhor carro nesse templo, não importa se sua conta bancária é mais recheada do que o irmão que está do seu lado, não importa, irmãos, o que importa, não importa se naquele tempo existia senhor e escravo, ou rico ou pobre,
O que importa é que o revestir de Cristo está acima de todas essas coisas. Então muita gente fica dizendo, eu sou mais rico que fulano. Eu tenho mais bens, mais patrimônios do que ciclano. Isso não te define. Eu vou mostrar aqui na Bíblia daqui a pouco que isso não define. Se você quer se representar como filho de Deus, você precisa se revestir de Cristo. Não são seus bens que vai te definir se você é dele ou não. E aí ele continua dizendo algo mais escandaloso, no bom sentido falando, ele diz, não existe judeu nem gentil, não existe escravo, não existe nem livre, e também o quê? Homem nem mulher. Aí ele já vai para a parte do gênero, e a gente sabe que naquela época as mulheres eram subjugadas, não eram valorizadas, mas ele diz, não importa se é homem ou se é mulher, seja homem ou seja mulher, o importante é o quê, irmãos? De novo, é o quê? Revestir de Cristo. Aí ele continua dizendo, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Diga para o irmão que está do seu lado, somos um. Com mais fé, irmão, somos um em Cristo Jesus. Então, todo o movimento, para a gente pular para um outro ponto aqui, todo o movimento social, racial, filosófico, partidário, nada disso te define. Em quem você votou nas eleições, nada disso te define. A quem você segue, a quem você é fã, nada disso te define. Amém, irmãos? O que te define, se te perguntarem o que você é, o que é que você vai dizer? Eu sou filho de Deus. Eu desfruto da sua justiça. Eu sou revestido do Espírito Santo. Eu sou revestido de Jesus. É essa identidade que você precisa ter impressa e convicta no seu coração de que você é filho de Deus. E você tem uma herança. Amém? Aí agora a gente vai para fazendo uma aplicação. Se você é filho de Deus, a Bíblia diz lá em João 1,12. Se você quiser ir lá, pode ir, mas os meninos devem colocar aqui. João 1,12. Então, repita assim comigo. Uma vez, com mais fé, irmãos, uma vez que eu me torno filho, eu tenho o poder de Deus. Na outra versão, Almeida fala, mas a todos que creram nele e o que aceitaram, ele deu direito, na Almeida atualizada fala, ele deu o poder de nós nos tornarmos filhos de Deus. Uma vez que eu tenho a minha identidade pronta dentro de mim, de que eu sou filho de Deus, eu tenho o poder de Deus dentro de mim. Que amém fraco, irmãos. Irmão, você sabe o que é você ter o poder de Deus dentro de você? Você ter o manto da autoridade dentro de você, você ter autoridade dentro de você, não é só um poder que vem dos céus, a Bíblia diz que é um poder que seremos revestidos. Temos um poder que habita em nós, que atua em nós e através de nós, na vida de outras pessoas, como diz lá em Efésios 3,20, ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que podemos pensar ou imaginar, segundo o poder que em mim opera. Eu tenho poder, eu sou um homem, você tem que confessar, eu sou um homem, eu sou uma mulher empoderada, eu tenho o poder de Deus dentro de mim, dentro do meu espírito, e isso me torna filho de Deus. Você não é um filho de Deus vazio, você tem o poder de Deus dentro de você, para operar milagres, maravilhas, prodígios. Quando você me pôr as mãos sobre demônios, pessoas endemoniadas, aqueles demônios vão sair, pessoas enfermas, pessoas serão curadas. Por quê? Porque o poder de Deus habita em mim e eu preciso andar sobre essa terra, exalando, compartilhando, impondo as mãos sobre as coisas, declarando o poder de Deus. E eu também não só tenho o poder de Deus em mim. Quando eu me torno filho, algo acontece. Eu me identifico por ser de Cristo. E esse texto eu faço questão que você leia para que a gente tenha um entendimento melhor. Vai lá em Atos, um pouquinho antes. Deus está falando com você, diga amém. Então, Atos 19, um pouquinho antes. Olha o que diz esse texto, irmãos. Eu fiquei assim, eu confesso que quando eu li, eu já conhecia esse texto, mas quando a gente estuda a palavra com mais calma,
a gente vê coisas que talvez na correria a gente não vê. Atos 19, a partir do versículo 11. Poxa, cadê minha água de coco aqui? Tiraram, filho? Alguém me serve aqui, por favor, irmãos? Atos 19. Thaís, só coloca água de coco quando é o pastor que prega. Brincadeira, Thaís. Atos 19, versículo 11. Todos estão lá? Diz assim: Deus concedeu a Paulo o poder. Olha, interessante, o poder. Paulo tinha um poder de Deus dentro dele. Poder que vinha de Cristo. Deus concedeu a Paulo o poder de realizar milagres extraordinários, quando lenços ou aventais usados por ele eram colocados sobre enfermos, estes eram curados de suas doenças e deles saíam espíritos malignos. Era o poder de Paulo? Não, né? Era o poder de Deus. Versículo 13. Alguns judeus viajavam pelas cidades expulsando espíritos malignos. Tentavam usar o nome do Senhor Jesus, dizendo: eu te ordeno que saia em nome de Jesus, a quem Paulo anuncia. Então aqui a gente vê que há uma intenção nesses judeus. Ali eram judeus exorcistas, mas eles tinham uma intenção de que, de fato, quando eles declaravam o nome de Jesus, era uma ordem, aquele demônio tinha que sair. Aí diz assim, o Paulo que anuncia, ou seja, eles viam Paulo fazendo milagres, curando enfermidades de pessoas, mas olha o que diz o versículo 14. Os homens que faziam isso eram quem? Os 7 filhos de Seva, que eram os filhos daquele judeu, um dos principais sacerdotes. Certa ocasião, em algum momento, olha o que aconteceu, irmãos. O espírito maligno respondeu. Em algum momento, ali que ele foi impor as mãos, o espírito respondeu: eu conheço Jesus e conheço Paulo, mas quem são vocês? E aí eu parei aqui nessa pergunta, eu disse: meu Deus, o demônio perguntou a ele: quem são vocês? Eu conheço Jesus, eu conheço esse nome, eu conheço esse homem, que a Bíblia diz que faz milagres extraordinários, não por ele, mas através do poder que atua nele. Mas, filhos de Seva, quem são vocês? E aí a Bíblia diz, um homem possuído pelo espírito maligno saltou em cima deles, e o que? Abraçou, beijou, atacou, irmãos, com tanta violência, que fugiram da casa despidos e feridos. E aqui é um outro ponto, de que se você quer se tornar filho de Deus, ter essa identidade dentro de você, você precisa se identificar com Cristo. Esses homens não estavam revestidos de Jesus. Eles estavam revestidos das suas próprias personalidades. Os demônios não viam que eles estavam revestidos, que eles não tinham compromisso com Cristo. Porque, irmãos, ouçam bem, a nossa vida precisa manifestar a glória de Deus. A nossa vida precisa exalar o bom perfume de Cristo. Porque o diabo não brinca, o diabo não respeita. A gente acabou de ler aqui que esse homem foi despido e ferido, porque aqueles demônios avançaram em cima deles, porque ele não tinha essa autoridade. Por isso que eu falei o poder, a autoridade antes da ação. Porque para mim expulsar um demônio, eu preciso ter a autoridade que Cristo me delegou. Ele disse, eu te darei poder para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Mas esses homens não tinham a identidade de Cristo, não eram revestidos de Cristo. E o diabo não brinca. E a gente já ouviu aqui várias vezes o pastor falar que o diabo não brinca de ser diabo, mas nós crentes, muitas vezes, queremos brincar de ser crente. O diabo, irmãos, bota você e nós para correr se a gente não se posicionar como filho. Você acha que você vai expulsar um demônio se apresentando como filho do pastor Xeni? É assim que você vai se apresentar? Ou filho de sua mãe e de seu pai? Você precisa se posicionar,
ter autoridade e dizer: eu sou filho do meu Deus, eu sou herdeiro da promessa, e em nome de Jesus, sai agora desse corpo, em nome de Jesus. E aquele demônio vai obedecer agora, se a nossa vida estiver em ordem com Deus. Se sua vida e a minha vida não estiver alinhada com a palavra, com a vontade de Deus, vai acontecer exatamente o que aconteceu aqui. Seremos envergonhados. Irmãos, você ser envergonhado por um ser humano, por uma pessoa, é um nível. Mas você ser envergonhado por um demônio, mesmo usando o nome de Jesus e citando uma pessoa que fazia milagres, ainda assim, esses filhos foram envergonhados. Não faz parte da nossa mensagem, mas, abrindo um parêntese, como está a nossa vida com Deus? Que autoridade você vai ter para, se você encontrar alguém enfermo ou alguém endemoniado, para orar por essa pessoa? Eu lembro que ano passado nós estávamos numa pizzaria comemorando aniversário de quem, meu Deus? Não lembro bem, acho que foi de... Não sei, não lembro. Mas Nádia vai lembrar desse dia. E estávamos no final do rodízio, acho que foi de Wagner, não lembro. E aí, de repente, estávamos sentados, uma menina começou a chorar. Ela não estava apresentando que estava endemoniada, mas entrou em uma crise depressiva ali. Ela tinha síndrome do pânico. Nós estávamos observando. E aí eu senti no meu coração de ir até ela, chamar a turma que estava comigo, que eu também não ia sozinho, para orar, impor as mãos ali, orar e expulsar aquele demônio. E aí, graças a Deus, a Alice também teve o mesmo sentimento. E antes de eu falar, a Alice já estava na frente, dizendo: vamos orar por essa mulher. E aí nós chegamos perto dela, nós oramos, abençoamos, intercedemos, e ela, de repente, claro, foi acolhida pela família, ficou boa. Então, esse é o nosso papel. Não é ver as coisas acontecendo e deixar acontecer. Porque é nessa hora que o diabo trabalha. O diabo entra em ação. O diabo precisa olhar para mim e para você e dizer: epa, esse aqui eu não vou mexer não. Por quê? Porque esse aí tem um sangue de Jesus. Tem a marca de Cristo. E aí, meu irmão, ele vai partir em retirada. Amém, irmãos? Então, eu preciso receber o poder que atua e habita em mim, e eu preciso também me identificar com Cristo. Ah, Léo, mas o que isso tem a ver com identidade? Vamos caminhar aqui para a gente chegar lá. Amém? Agora vai lá comigo em Mateus, capítulo 11. Mateus, capítulo 11. Deixa eu beber minha água agora aqui. Mateus, capítulo 11. Rapaz, Deus fez um milagre aqui, transformou água normal em água de coco. Rapaz, glória a Deus. De repente, está vendo, irmãos? Chamei a existência e veio. Mateus capítulo 4. Diz assim, irmãos, olha que tremendo esse texto. Aqui vamos considerar que, como o pastor fala, né, é a virada da mensagem aqui. Tudo que eu falei aqui foi só introdução. Agora vamos para a virada da mensagem aqui, como se fosse a parte 2 da mensagem. Olha o que diz em Mateus capítulo 4, desculpa, gente, capítulo 11, me perdoe. Capítulo 11, versículo, deixa eu confirmar aqui, 27. Mateus capítulo 11, versículo 27. Aqui é a virada da mensagem. Diz assim: meu Pai, quem está falando aqui? Jesus, amém? Olha o que Jesus diz: meu Pai me confiou todas as coisas. Ninguém conhece, repita assim, conhece. Meu Pai me confiou todas as coisas, mas ninguém conhece verdadeiramente o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece verdadeiramente o Pai, a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho escolhe revelá-lo. Então, por diversas passagens, inúmeras passagens que eu não trouxe, mas a gente tem esse entendimento, esse conhecimento. No Novo Testamento você vai ver sempre Jesus se referindo a Deus como Pai. No Antigo Testamento você não vê muito essa expressão. Pouquíssimas vezes. Eu não cheguei a
a fazer essa busca, mas eu acredito que não seja mais de 20 vezes. E todas as vezes que Deus era citado como Pai, no Antigo Testamento era como o Criador, o El Shaddai, o dono de todas as coisas. Mas Jesus faz algo também revolucionário, ele traz esse entendimento de que a nossa vida, nosso relacionamento com Deus, amém? Deve ser um relacionamento de pai e filho. Porque, irmãos, se a gente quer conhecer a Deus como Pai, não somente como o Senhor da nossa vida, você e eu, nós precisamos sair da esfera, do nível, do saber quem é Deus, para conhecer Deus Pai. Ou melhor, experimentar Ele como Pai. Porque não adianta você saber quem é Deus e você não experimentar a paternidade de Deus como Pai, que Ele cuida, que Ele protege, que Ele zela pela nossa vida, que Ele te ouve. Então, eu preciso sair desse nível do saber quem é Deus para experimentar Deus como Pai. Todos aqui sabem que eu tenho 2 filhos maravilhosos, lindos, né, meu amor? Voltei de viagem hoje, os 2 quase choraram de saudade. Vocês sabem que eu sou pai, amém? Que eu tenho um filho. Eu tenho 2 filhos, mas só quem experimenta essa paternidade de filhos são quem? São eles. Eles sabem quem eu sou. Eu sou o pai deles. Eu cuido deles. Eu dou amor a eles. Mas eles sabem que eu sou pai. E é isso que Jesus está trazendo. Você precisa sair dessa esfera de saber para experimentar. E esse experimentar é o experimentar bíblico, é o iadá, é o conhecê-lo intimamente. E a Bíblia diz que os discípulos, por um momento, eles queriam saber quem era esse Pai. E eles disseram, Senhor, nos ensina a orar. O que foi que Jesus fez? A oração modelo? Pai, Pai nosso. Ele já começou a oração dizendo, Deus é Pai. Ou seja, irmãos, eu preciso experimentar Deus como Pai. Esse deve ser o nosso maior pensamento durante o dia, irmãos. Não é só cognição, não é só pensamento. A Bíblia diz em Romanos 8 que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos o quê? Netos, que nós somos filhos de Deus. Então não é só cognição, pensamento. Eu preciso pensar em Deus todos os dias como Pai. Não, irmãos, eu preciso experimentar Deus como Pai. Colocar em prática Deus como Pai. É em meio a uma necessidade de dizer, Painho, no modo baiano, papai, me ajuda. Eu preciso de um milagre. Só o Senhor pode fazer isso. É ter esse relacionamento, como eu até ministrei na Escola da Fé, estreitar esse relacionamento com Deus como Pai. É esse o desejo do coração de Deus. Porque Deus enxerga a gente como filho. Filho amado dele. Amém, irmãos? Então repita isso comigo. Eu preciso experimentar Deus como Pai. Então Jesus era muito íntimo de Deus, mas a relação dele era como Pai. Tanto que aqui a gente leu, ninguém conhece o Pai, era uma relação muito íntima, irmãos. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. É essa relação, irmãos, que eu desejo ter com Deus. Amém, irmãos? Então, viver esse relacionamento de Deus como Pai deve arder em seu coração. Você hoje precisa sair daqui dizendo, Senhor, hoje eu não só te tenho como Deus, eu te tenho hoje como Deus Pai. É diferente, irmãos. Agora, eu sei, irmãos, que a influência dos nossos pais terrenos gerou e gera um impacto muito grande na nossa vida. E gerou um impacto muito grande na nossa vida. Eu, por exemplo, irmãos, se der tempo, eu vou contar o meu pequeno testemunho. Mas
pequeno não, é grande, eu teria que fazer um resumo. Mas eu não tive pai. Alguns aqui já sabem, mas quem não sabe, esse que te digo. Eu não tive pai, não conheço meu pai. Dizem que eu fui fruto de um abuso, de um estupro. E isso, quando eu iniciei a minha caminhada cristã, isso me gerou muita dificuldade de me relacionar com Deus, como pai. Porque eu tive muitos traumas. Irmãos, eu tive muitos traumas, muitas feridas na alma, nessa área, porque eu não aceitava olhar para o lado e ver gente dizendo meu pai, e eu não ter a quem chamar meu pai. Tem uma estatística que diz, alguns anos atrás, que teve uma campanha aqui em Salvador, eu acho que o nome da campanha era Seja um Pai Responsável, e nessa campanha eles buscaram coletar informações de que a cada 3 pessoas, uma não tem um registro do pai na identidade. E eu faço parte dessa estatística, porque na minha identidade só tem o nome de minha mãe. Mas pela fé eu tenho um Deus que cuida de mim. Então, a ausência de um pai no crescimento de um filho gera diretamente impactos na alma daquela pessoa. Traumas, feridas, problemas emocionais. Pessoas que tiveram um pai na sua infância, na sua adolescência, até na fase adulta, são pessoas bem resolvidas. São pessoas mais fáceis de lidar, são pessoas sonhadoras, são pessoas menos complicadas de relacionamento, porque tiveram um pai para orientar, para instruir, ainda que esse pai não seja crente, mas pai é pai, amém? E aquelas pessoas que não tiveram um pai, no meu caso, crescem de forma, meu Deus, muito complicada, gente, com muitas feridas. Pessoas problemáticas, pessoas de difícil relacionamento, pessoas que se sentem sozinhas, abandonadas, rejeitadas, e aí uma série de coisas. Se eu fosse citar aqui, a gente ia passar a noite toda. Então, no meu início de relacionamento com Deus, eu tive muita dificuldade, por quê? Porque eu cresci em um lar familiar completamente desestruturado. Você sabe o que é você crescer em um lar completamente desestruturado, ao ponto de ver aquela pessoa que mora com sua mãe agredir, bater, xingar, ir para a delegacia, já pegou faca para dizer que ia me matar, eu morava na casa de minha avó, é uma longa história, irmãos. Fui ameaçado de morte pelo meu padrasto. Hoje, graças a Deus, a gente se dá muito bem. Eu estava até conversando com o pastor essa semana, toda vez que ele me vê, ele chora. Porque quem eu sou hoje, mexeu com ele. Porque ele sabe de onde eu vim, quem eu era. E aí ele vê hoje. E outra coisa, queridos, quando eu tive meus filhos, foi uma outra fase. Porque eu ficava me perguntando, meu Deus, como é que eu vou ser pai se eu não desfrutei da paternidade? Como é que eu vou cuidar dos meus filhos se eu não recebi amor na infância? Aqui já é uma outra coisa. Mas, repita-se comigo, pessoas mal resolvidas, normalmente passou por um trauma na infância. Vou abrir um parêntese e vou dar continuidade para finalizar o meu testemunho, certo? Mas, como eu falei, a influência de um pai na fase de uma criança que está crescendo, quando essa criança não tem a referência de pai, ela cresce cheio de traumas. Agora, vamos lá agora para a gente poder dar continuidade aqui e concluir a ideia dessa ministração de hoje. Vai lá em Mateus 4. Mateus 4. Esse texto é muito conhecido. E aí eu quero fazer uma aplicação nesse texto para a gente encerrar. Diz assim, em seguida Jesus foi o quê? Conduzido pelo Espírito ao deserto. Quem levou Jesus ao deserto? Para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites, ele teve
noite sem comer, ele teve fome. O tentador veio e lhe disse, se você é o quê? Mais alto, se você é filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então aqui, Jesus combate essa tentação, mas no início desse episódio, quando o Espírito leva Jesus ao deserto, o diabo ele tenta plantar no coração de Jesus, dizendo, se você é filho de Deus. E essa é a ideia do diabo. O diabo ele quer distorcer. O diabo ele quer deturpar a sua imagem de filho. E ele vem fazendo isso desde o Éden. E aqui ele diz, se tu és filho de Deus, querendo deturpar a imagem de que Jesus não era filho. E o que é deturpar é exatamente modificar, desfigurar, é dar um outro sentido. Se você é filho, ou seja, ele queria plantar no coração de Jesus uma dúvida. E logo nos versículos anteriores, a Bíblia diz que quando Jesus se batizou, que foi a afirmação que Deus diz, você é o meu filho. Então, toda vez que Deus disser que você é filho dele, e você disser que é filho de Deus, o diabo vai tentar colocar essa dúvida dentro de você. Como em vários ambientes. Como aqui, a Bíblia diz que o diabo levou a cidade do ponto mais alto do templo e lá ele fez a mesma coisa. Já tirou Jesus de um ambiente e levou para outro, dizendo, olha, coloco você nesse ponto mais alto do templo, querendo despertar ali em Jesus vaidade. Olha os montes, se você é filho de Deus. E ele fala. E aí, versículo 7, Jesus diz, as Escrituras também dizem, não ponham à prova o Senhor, seu Deus. Em seguida, o diabo levou até um outro monte. E ele diz, eu lhe darei tudo isso, declarou, basta ajoelhar e adorar-me. Jesus disse, adore o Senhor, seu Deus. Versículo 10, saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem, adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e anjos o serviram. Então, irmãos, para todo ambiente, não é a aplicação não é o foco da tentação. Aqui não é, eu não estou colocando aqui a questão da tentação como uma aplicação, mas em todo ambiente, seja qual for, o diabo vai tentar colocar essa dúvida dentro de você. E nesse ambiente você precisa ter certeza de que você é filho de Deus. Que você é um filho amado de Deus. Enquanto o diabo tentou colocar essa dúvida, a ação dele era colocar dúvida. Mas a ação de Deus foi trazer afirmação, dizendo, opa, ele é meu filho amado. Irmãos, eu separei esses 15 minutos para poder contar um pouquinho do meu testemunho, dar continuidade aqui para que você seja ministrado, amém? Quando minha mãe me teve, minha mãe tinha uma necessidade, não tinha uma família estabilizada, não tinha uma vida financeira estabilizada. E naquela época, né, dizendo ela, namorava demais, era bonita que nem o filho, e aí, meu irmão, namorava demais. E aí, foi passando o tempo, eu fui crescendo, e eu fui descobrindo que eu não tinha pai. Eu não lembro exatamente a minha idade, mas acredito que nos meus 10 anos eu fui descobrir que eu não tinha pai, porque o padrasto que eu tinha, ele tinha uma condição financeira muito boa. E esse foi um dos motivos que fez ela se juntar com ele, porque ela chegou a passar fome, então ela foi pela dor, não foi pelo amor. Se juntou com ele era dono de mercado, bem sucedido, e aí
Pelo menos isso eu tive uma vida depois que ela conheceu ele, mais tranquila financeiramente, porque ele tinha condições, me colocou em um colégio bom, não faltava comida, não passei fome depois que ela conheceu ele. Mas ele nunca foi pai, pelo jeito dele, duro, agressivo. Irmãos, ele nunca me colocou no colo para dizer, eu te amo. Eu nunca, na verdade, ouvi isso dele. E aí eu fui crescendo, vendo aquelas cenas dele agredindo minha mãe, me agredindo. E aí ele teve mais 2 filhos com minha mãe. E foram crescendo juntos nesse laço infernal. Irmãos, eu acredito que Deus, Ele me tirou de casa mais cedo porque Ele tinha um propósito na minha vida. Porque eu casei com 18 anos, 19, né? Quando eu falo 18, Dani se reta, porque ela fala, casou com um de menor. Casei com 19 para 20 anos, conheci Dani, nós temos 15 anos de casados. Mas Deus, eu fico pensando hoje, né? Falo, meu Deus, por que eu casei cedo? Porque Deus queria me tirar daquele lugar. Porque Ele tinha algo para fazer na minha vida através de mim. E eu não fui pela dor, eu fui por amor, porque eu me apaixonei pela morena, irmãos. Eu só queria casar com branca, não tenho preconceito, mas a morena me atraiu. Eu disse, rapaz, vou casar com essa morena mesmo, não é possível. E aí, irmãos, me converti com 15 anos, eu me converti, aceitei Jesus, né? Comecei a construir minha caminhada com Deus, casei. E aí quando eu tive minha primeira filha, gente, eu estou falando isso, mas ela já sabe de toda a história que eu tive que ministrar ela. Quando eu tive a minha primeira filha, ela foi gerando a questão da maturidade, do entendimento. Elas sabiam que eram os avós dela, da parte de mãe. Ela começou a me perguntar, meu pai, cadê seu pai? Você não tem pai? E aí eu tive que passar toda a história para ela. E aí surgiu um desejo no nosso coração de saber de fato quem era meu pai, porque ainda que Deus já estava me tratando nesse tempo, eu não estava ainda muito bem resolvido, mas Deus já estava ministrando meu coração, me tratando. Eu procurei minha mãe, disse minha mãe, assim, aí a vida toda ela escondeu isso de mim. Quando ela lembrava desse episódio, quando eu perguntava quem era o meu pai, ela chorava, ela não sabia, ela não tinha resposta, porque ela não sabia quem era meu pai. Imagine, irmãos. Só que aí a gente apertou, até que ela disse, olha, eu vou dizer quem é seu pai. Irmãos, a vida toda, ela achava que essa pessoa que ela me deu como referência era o meu pai. E essa pessoa que ela me deu como referência, passou esses anos todos, ele já faleceu tem mais ou menos uns 5 anos, ele achava que eu era filho dele, porque quando ela ficou grávida, ela disse, olha, eu estou grávida. Você é o pai. E ele rejeitou. Ele disse, eu não sou pai dessa criança. É a questão da rejeição, né? Ele rejeitou. E aquilo gerou dentro dela feridas, traumas. Ficou decepcionada. Ela disse, você nunca mais vai ver essa criança. Isso ela me contando. Você nunca mais vai ver essa criança. Mas na cabeça dele, ele sabia que tinha o quê? Filho. E aí ela passou para mim toda a história, onde ele trabalhava, onde ele morava na Lapinha. Meu irmão, eu sei que eu e Dani pegou o carro. Ela falou que ele trabalhava na Embasa, a gente ligava para a Embasa, pegava contato, número. E aí nós batemos lá na Lapinha, irmãos, na casa da mãe dele. Irmãos, cheguei lá, a velhinha foi lá. Eu disse, tudo bom, coroa? Eu sou seu neto. Ela, meu neto? Como é seu nome? Eu disse, Leonardo, filho de Humaitá. O nome dele era Humaitá. Ela, Leonardo, meu neto, aí me abraçou, me beijou. Estávamos esse tempo todo te procurando onde você estava, meu filho. Estávamos procurando você é precioso. Aí, cadê o Maitá? E começou a ligar para a família toda da parte de pai, dizendo, ele apareceu. Mas não era o filho pródigo, não. Ele apareceu, meu irmão, minha irmã. Quando eu encontrei esse homem chorava que nem uma criança. Meu filho, me perdoa, eu te rejeitei, mas eu quero te ter de volta. Você, meus irmãos, se eu mostrar a foto para vocês, era para mostrar aqui, trazer uma foto dele. O cara era careca.
Tinha essas entradas aqui alto. Quem olhasse para ele, olhasse para mim e dizia: rapaz, esse cara é pai de ferrão. Aí eu tive mais certeza ainda quando a gente traçou o perfil dele. E toda a minha família também, não só minha mãe, meus tios, minha avó, minhas primas, sabiam que ele era o meu pai. Mas eles guardavam essa informação para me proteger. Aí, certo dia, fizeram uma festa para mim, da parte de pai, para comemorar o meu retorno, né? Porque eu fui localizado, na verdade, eu procurei. E aí levei minha filha, Thomas ainda não era nascido, né, irmão? Não lembro quantos anos Charlie tinha. Estávamos lá comendo churrasco, né? Dando risada, eu conhecendo meus primos, minhas tias. E meu coração, sabe quando você se sente acolhido assim? Eu tinha aquele sentimento, oh, meu Deus, eu tenho uma outra família. Conheci minhas irmãs. Gente, foi tão bom aquele momento ali. E aí, de repente, uma tia minha, que era irmã dele, em uma brincadeira, ela disse assim: e o Maitá, será que esse menino realmente é seu filho? Irmãos, quando ela disse isso, bateu dentro de mim assim. Eu disse, gerou o quê? Dúvida. E aí eu disse, meu Deus. E aí rolou o boato de que eu estava me aproveitando. Irmãos, ele não tinha nada financeiramente. O velho tinha nada contra. A gente não pode definir quem é pelo carro, mas ele tinha um carro simples. Eu já era empresário, já tinha uma vida estável. Eu não tinha interesse em nada, eu só queria saber quem era meu pai. E aí eu disse para ele, olha, quando acabou a festa, eu disse, olha, sua irmã disse que existe essa possibilidade de eu não ser seu filho. Ele, não, você é meu filho, não ignore isso, esqueça isso. Eu disse, não, a gente agora vai fazer um exame de DNA. Irmãos, ele era tão bem financeiramente que ele não tinha nem condições de pagar um exame. Aí ele falava, meu filho, mas eu não tenho condições. Eu disse, eu dou um jeito. Ele, não vai fazer, ferrão. Eu disse, não, a gente vai fazer. Para quê? Para que não haja essa dúvida no menor. Imagine ficar anos e anos com essa interrogação, se eu sou o seu filho ou não sou. Aí, minha mãe não queria encontrá-lo, porque ela carregava essas feridas na alma com ele. E aí eu fiz um exame de DNA, não sei exatamente qual o nome que dá, que coincide dos três irem em horários diferentes, mas o resultado é mais preciso. Ela foi no horário, eu fui em um horário, ele foi em um horário. Fizemos o exame. Não lembro quantos dias teve esse resultado, mas era um parto, irmão. Todo dia a gente ficava ansioso, querendo ver esse resultado. Fomos pegar o resultado. Só que Deus já tinha falado a Dani que ele não era o meu pai. Ela já tinha, Dani tem um negócio assim, irmãos, com Deus, que quando acontece, ela disse, Deus já tinha falado comigo. É mistério, viu? Pegamos o resultado na clínica, dentro do envelope, e nós caminhávamos para casa. Lembro como se fosse hoje, na Luiz Eduardo. Eu dirigindo, ela do meu lado, e ela com o exame na mão, e a gente ia abrir em casa o resultado. E a gente ansioso, abre logo. Mas ela já tinha dentro dela que ia dar negativo. Passou um carro em nossa frente, dizendo assim, Deus é fiel. Na nossa frente, irmãos, assim, ó, Deus é fiel. Aí Deus confirmou com ela que eu não era filho dele. E aí ela abriu o exame e deu negativo. Irmãos, eu chorei tanto, irmãos. Olha, irmãos, eu fiquei descontrolado, o equilíbrio emocional, meu Deus, é como se uma tonelada de pedra estava caindo na minha cabeça ali, de emoções e tristeza. Estávamos já perto de casa, eu não aguentava, eu chorava, gritava, dizendo, Deus, não é possível. Deus, não é possível. Quem é o meu pai, meu Deus? Não é possível. E pior de tudo é que na cabeça dela, de minha mãe, eu era filho dele. E eu fui para casa correndo, cheguei em casa, me tranquei e só fazia chorar. Irmãos, eu chorava muito. Duas pessoas importantes nesse processo meu foi meu sogro e meu pastor Xani. E eles me deram muito apoio, me acolheram, inclusive brincavam ainda, dizendo, eu sou seu pai.
O pastor me abraçava, não, meu filho, eu sou o seu pai. Meu sogro disse, pai, vem cá. Tem como ir no cartório e botar que eu sou seu pai, não? Brincava comigo, mas ministrava o meu coração. E nesse quarto, quando eu me tranquei, eu tive uma experiência com Deus. Durante todo esse tempo que eu passei, reclamando, murmurando, desejando conhecer meu pai biológico, ardentemente, nesse quarto eu tive uma experiência com Deus, e eu ouvi Deus falar comigo dizendo, eu sou o seu pai. Irmãos, isso aqui não é discurso, não é brincadeira, não. Eu ouvi Deus falar comigo. Eu sou o seu pai. Eu cuidei de você. Eu te criei, eu te formei. Eu tenho um propósito na sua vida. E aquilo entrou dentro de mim. De uma forma tão forte, irmãos. Que minha vida depois daquela experiência não foi mais a mesma. Eu tive certeza da minha filiação, de quem eu era filho, porque meu desejo era encontrar o meu pai biológico, mas eu não tinha conhecimento de que Deus era o meu pai. É o que eu falei mais cedo, sair do saber para o conhecer e experimentar, e minha vida mudou de cabeça para baixo, porque naquele momento eu me senti abraçado por Deus. Eu senti Deus me abraçando, me acolhendo, me dando amor. Saí do quarto, em êxtase ainda. Compartilhei com Daniela, acho que ela não vai nem lembrar dessa experiência. E minha maior dificuldade foi contar para minha mãe. Eu tinha que contar para ela. E eu disse para ela e para ele. Ele, quando eu contei, desabou. O homem chorava que nem uma criança dizendo, meu filho, eu te disse que não era para você fazer esse exame. Você continua sendo meu filho. E aquilo para a família foi um negócio assim, sabe? Porque todo mundo tinha certeza. E aí, marquei com minha mãe. Eu disse, minha mãe, ele não é o meu pai. Irmãos, minha mãe olhou para mim e disse, esse choro aqui, irmãos, não é de emoção. É o cuidado de Deus. Ela disse, filho, eu não tenho resposta. Eu não sei quem é seu pai. Porque a vida toda eu achava que ele era seu pai, meu filho. Por que você fez isso comigo? Eu disse, minha mãe, mas eu precisava fazer esse exame. Porque se esse exame não acontecesse, para a vida toda eu acharia que ele fosse meu pai biológico. E ela sofreu muito, porque você que é mãe, imagine se colocar na posição dela. E você dizer para seu filho, eu não sei quem é seu pai. Irmãos, ela me contou tantas coisas, que ela foi, no bom sentido, forçada a falar. Porque ela se abriu, né? Foi um momento que ela pôde se abrir mais. Mas as coisas que ela me falou, existe até a possibilidade de ela ter sido abusada por gente da própria família. Existe possibilidade de eu ser filho de um tio meu, filho do meu avô, enfim. Mas ela contou para mim uma experiência que ela disse que naquele tempo as pessoas moravam com as casas abertas, né? Não tinha essa violência de hoje, então não tinha grade de ferro, era mais tranquilo, né? Há 30 anos atrás, 40 anos atrás. Ela disse que estava deitada na sala, dormindo, e naquele momento ela parece que doparam ela de alguma maneira, que ela percebia que havia alguém sobre ela e abusava ela forçadamente, mas ela não conseguia agir, ela não tinha reação, numa escuridão, e abusaram dela naquele dia. E ela disse que possivelmente foi naquele dia, em um momento de abuso, que ela me teve. E aí, irmãos, eu como filho, já com
rodado já assim, de caminhada com Deus. Isso foi mais ou menos há 6 anos atrás. Foi antes da Covid, mais ou menos isso. Eu perdoei ela. Eu disse: mãe, olha nos meus olhos. Eu te perdoo. Eu te perdoo, minha mãe. Minha mãe, eu te perdoo. Tira essa carga, esse peso de você. Porque eu falei, pessoas curadas curam outras pessoas. Eu não podia chegar para ela e dizer: puxa, e agora? Sua vadia, sem vergonha. Quem é meu pai? Eu não podia fazer isso, porque naquela hora ela precisava ser acolhida. E eu ministrei a vida dela. Liberei perdão, ministrei cura sobre ela. Orei por ela. Irmãos, isso dentro de mim foi muito bem resolvido. Foi necessário passar por esse processo. Por quê? Porque hoje eu sei quem eu sou em Deus. Irmãos, do fundo do meu coração, sem vaidade nenhuma, eu não sinto falta nenhuma de um pai terreno biológico. Tanto que estagnei, não busquei mais. E esse processo que eu passei durante anos com a ausência de pai, Deus me resgatou, me curou. Irmãos, Deus me treinou a ser um excelente pai. Porque eu pude dar aquilo que eu não recebi. Hoje eu consigo ser um pai. Vem cá, meus filhos, vocês dois, para dar um abraço no seu pai aqui. Vem cá, papai. Hoje eu consigo ser um pai que eles podem abrir a boca e dizer: eu tenho um pai maravilhoso. Não sou perfeito como ninguém é, mas ela está chorando, gente. Ela chora quando conta esse assunto. Dá um abraço, papai. Mas hoje eu sou grato a Deus porque isso me ajudou nesse processo. Então, irmãos, essa palavra é para você. Eu não sei como era a sua infância, como foi sua infância. Eu não sei se você foi abusado, foi rejeitado, se você passou por algum trauma emocional na sua adolescência, infância, adulto, eu não sei. Eu quero que você hoje tenha certeza que Deus quer curar. É por isso que estamos passando por esse processo de cura. Deus quer curar você. Deus quer resgatar, restaurar a sua identidade. Não importa se você foi rejeitado, como eu fui rejeitado. Olha quem eu sou hoje. Poderia continuar murmurando, reclamando quem é meu pai, mas hoje eu consigo dar amor aos meus filhos, porque antes deles serem meus filhos, ele tem um pai. Antes de eu ser pai dele, o meu Deus é o pai deles. Então Deus me ensina a ser um bom pai. Então, eu espero que essa palavra de hoje tenha ministrado você. Espero que você saia daqui com a sua alma resolvida. Se existe, irmãos, lacunas, vazios, feridas, traumas do passado, Deus hoje não quer colocar um band-aid. Deus hoje quer limpar. Deus hoje quer curar, assim como eu fui curado. Irmãos, finalizando, eu não tenho ferida nenhuma. 0 ferida. Irmãos, eu sou muito bem resolvido de quem eu sou em Deus. Irmãos, do fundo do meu coração, não tenho nada, porque Deus faz a obra completa. Deus não remenda, Deus não faz emendas, Deus faz a obra completa. E hoje eu posso ser um excelente pai para meus filhos. Você quer falar alguma coisa? Dê uma moral a minha aí, vá. Fala alguma coisa aí. Vale. Não tem vergonha não? Depois eu te dou R$20. Gente, eles fazem carinho em mim todos os dias. Mercenário, viu? Essa aqui tem R$150, essa aqui tem 87. Todo dia eu tenho que pagar para fazer carinho em mim. Te amo, pai. E você, meu amor? Te amo, pai. Oh, Jesus, vai, volte para lá. Vamos aplaudir o Senhor. Vamos ficar de pé, gente. Já estamos no horário, 9 horas.
Ai, meu Deus, que maravilha, que presença maravilhosa. Esse homem que era considerado meu pai, ele teve um câncer de intestino. Eu acompanhei ele, ainda que ele biologicamente não era meu pai, mas a gente continuou o contato. Na verdade, eu perdi o contato com toda a família, porque houve aquele desligamento. Podem vir, menino. Houve aquele desligamento, né? Rompeu aquele laço familiar. Mas o meu contato com ele manteve, porque eu queria também ser um instrumento na vida dele. E a gente mantinha contato, ele me chamava de filho, a gente saía. E aí ele teve esse câncer, estado terminal, teve metástase, e eu lembro como se fosse hoje. Eu fui na casa dele com Dani. Ele já estava irreconhecível, irmãos, com a doença. Eu tenho essa foto até hoje no meu WhatsApp. Eu impus as mãos sobre ele, orei por ele, e ele aceitou Jesus naquele dia. Irmãos, às vezes a gente pensa que Deus... A gente tem uma visão muito limitada sobre Deus. Às vezes o meu encontro com Ele foi só para Ele aceitar Jesus. Ministrei, ele fez a oração de confissão. Depois de mais ou menos 7 dias ele morreu. E minha mãe não teve a oportunidade de perdoá-lo. Mas ela tirou um peso das costas dela também. Porque a vida toda ela carregava esse trauma, né? Aquele miserável era pai de meu filho. Então isso saiu dela, né? Ainda que ele tivesse me rejeitado, mas ele não era meu pai. Ele faleceu. E hoje eu não tenho mais contato com ninguém. Ninguém. Então vamos orar nessa hora. Queria, na verdade, louvar essa canção novamente, Abba Pai. E que você agora possa refletir no que foi ministrado. De tudo que eu falei no início, tudo que foi ministrado aqui, além do meu testemunho. Mas a proposta hoje é você sair daqui com a sua identidade, com a sua imagem de que você é filho de Deus. Então comece a orar nessa hora. Escuto o teu coração, cada batida está chamando meu nome. Sou atraído outra vez por teu sangue. Me sinto tão amado por ti. Sinta o amor de Deus nessa hora. Me encontre em teu coração, pois você me aceitou pra sempre. E o teu amor por mim é tão surpreendente. Me sinto tão mimado por ti. E é tão belo saber que eu sou filho. Sinta-se filho de Deus agora. Se abrace, sinta a presença dele. Sinta-se como ele estivesse te abraçando. Não há nada melhor que escutar sua voz dizendo nossa comunhão é eterna. Oh, 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 oh. Você me amou primeiro com amor verdadeiro. Oh, 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 oh. Eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te adorar. Declare, Abba. Teu amor, Jesus. Teu amor
Senhor, oh meu Deus, vem hoje sobre seus filhos. Temos aqui hoje filhos, filhas do Senhor, que hoje decidem reconhecer o Senhor como Pai. Abba, Pai. Tua palavra diz que seu Espírito testifica conosco que nós somos filhos de Deus. Nós não somos um acidente, independente da nossa história, independente se passamos por um processo de abandono, de rejeição, de abuso, não importa qual seja a situação, a circunstância, a origem, o gatilho que hoje me deixou, me tornou uma pessoa ferida, não importa. O que importa é que hoje o Senhor quer trazer cura, que hoje o Senhor está tratando as feridas, curando as feridas, trazendo a um bálsamo, um refrigério, uma certeza de que nós somos seus filhos e de que o Senhor cuida de nós. O Senhor cuida de nós. Como o filho pródigo voltou para a casa do pai, ele saiu da casa do pai com uma identidade, retornou sem a identidade, mas ainda assim aquele pai fez uma grande festa, um grande banquete, e festejou o seu retorno, e ele continuou sendo pai. Nós não sofremos ausência nenhuma de pai terreno, ainda que seu pai ou sua mãe esqueceu do filho que ele tanto amava. Deus ama você. Você está escrito nas palmas das mãos de Deus. Você não foi rejeitado. Deus já te conhecia, como diz os Salmos 139, desde o ventre da minha mãe, antes dos meus pais me criarem, antes dos meus dias serem estabelecidos nessa terra, eu já tinha um pai que cuidava de mim, que contava os dias, as horas para que eu nascesse. E eu nasci com um propósito. Eu tenho um propósito sobre essa terra. Eu não sou um acidente. Eu não sou um erro. Eu lembro que uma vez a minha mãe disse isso para mim. Eu não tinha um pai biológico, mas em algum momento na caminhada ela disse para mim: eu te rejeito. Doeu. Mas eu já estava blindado. Eu já estava blindado por Deus. Talvez você ouviu isso de seus pais: eu te rejeito, eu te ignoro, você é um erro, você é uma pedra de tropeço, você não presta, você é um idiota, você é um burro, imbecil, você é improdutivo, você é um peso na família. Deus hoje está pegando essas memórias na sua mente e tirando todas elas e dizendo o que ele disse para Jesus: você, minha filha e meu filho, você é amado, você é filho amado de Deus. Irmãos, senti no meu coração nessa hora, se você está longe do seu pai, não tenha vergonha, vem aqui na frente, que eu vou orar por você. Se você quer hoje retornar para a casa do pai, sentir a presença, o abraço dele, vem aqui na frente, irmãos. Se hoje você quer se reconciliar com Deus, se hoje você quer voltar para a casa do pai, de onde você nunca deveria ter saído, hoje Deus está te dando uma oportunidade de você voltar para a presença dele.
Não tenha vergonha. Essa é a oportunidade que Deus está te dando. Coloca a mão sobre o seu coração. Repita assim comigo: Deus, com mais fé, Deus, ou melhor, meu Pai, meu Pai, meu Paizinho, Painho, eu te amo. Irmãos, fale: eu te amo. Eu te amo, meu Pai. Obrigado por cuidar de mim todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Aleluias. Estão calados assim por quê? Vamos agora, gente. Quem foi abençoado, irmãos? Então, se você foi abençoado, você vai pegar o link do YouTube que vai ser gerado amanhã e mande para alguém para ser abençoado também. Amém? Então, vamos agora ofertar ao Senhor. Já estamos no horário. Dê o seu melhor para Deus. Você que está nos acompanhando pela transmissão no YouTube, vai aparecer aí um QR Code. Você pode aproximar seu smartphone e ofertar seus dízimos, suas ofertas, dar o seu dízimo. E seremos abençoados. Vamos louvar o Senhor, levitas de Cristo. Estão aqui, ó. Vamos cantar o quê? Entrego logo. Vamos semear na casa do Senhor. A Bíblia diz em Isaías que nós comeremos o melhor dessa terra, mas também precisamos plantar as melhores sementes para colher. Olha, se você não tocar, eu vou tocar aí, viu? Vou começar a cantar. Venha dar seu melhor para o Senhor. Sou atraído outra vez por teu sangue. Me sinto tão amado por ti. Me encontre em teu coração, pois você me aceitou pra sempre. O seu amor por mim é tão surpreendente. Me sinto tão mimado por ti. E é tão belo. Fique de pé, vamos louvar o Senhor. Eu sou filho e que tenho lugar em tua mesa. Não há nada melhor que escutar tua voz dizendo nossa comunhão é eterna. Você me amou primeiro, com amor verdadeiro. Eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te adorar. Seu amor nunca falha, sempre me abraça. Seu amor nunca falha, sempre me abraça. Senhor Deus, obrigado por esta noite maravilhosa. Uma noite de cura, libertação. Uma noite que fomos marcados pelo Senhor. Uma noite de cura, onde nossa alma foi alcançada.
E o Senhor nos visitou no mais profundo do nosso exterior. Deus, obrigado, Senhor Jesus. Essa obra não seria completa se o Senhor não estivesse aqui. O Senhor estava aqui e operou em nós. Obrigado por essas ofertas. Cada semente que foi plantada, o Senhor recompense cada semente na vida dos seus filhos. Que eles possam colher de forma abundante, 100 vezes mais. Que não falte nada. Repreendemos o maligno nessa hora. A Bíblia diz que maior o que está em nós do que o que está no mundo. Nós tomamos posse dessa palavra. Maior são as riquezas espirituais que está sobre nós do que aquilo que está no mundo. Obrigado, Senhor, por essas ofertas. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Queria chamar nessa hora o irmão Wagner. Meu irmãozinho querido, vem cá, meu lindo, meu careca. Hoje é aniversário de Wagner. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dele. Nádia já estava ali me sinalizando, mas já estava no meu coração de chamar ele também, para nós abençoarmos a vida dele, meu irmãozão. Aqui é irmão, amigo, professor, líder, tudo. Nós somos parceiros, nós somos irmãos em Cristo. Eu aprendo muito com ele, irmãos, quando a gente está junto. Eu acredito também que todos vocês conhecem o coração de Wagner. Wagner tem um coração de pai. É um homem assim, irmãos, que eu conheço ele há pouco tempo, de caminhada, né? Já nos falávamos quando eu conheci ele desde o início que ele entrou aqui na igreja, mas nos últimos tempos temos nos aproximado e eu tenho visto que, de fato, é um homem de Deus, é um homem de família, é um homem de referência. E essa casa se alegra muito, Wagner, em você fazer parte dessa família, meu irmão. Viu? Nossos segredos ninguém sabe, viu? Só nossos. Vou orar por ele, irmãos. Estenda suas mãos sobre a vida de Wagner. Senhor, abençoamos a vida de Wagner nessa hora, meu Deus. Senhor, que seu filho possa desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem separado para ele. Senhor, meu Deus, que ele possa crescer em todas as áreas da vida dele, seja profissional, meu Deus, seja espiritual. Meu Deus, aqui é um homem que ora, que intercede. É um homem que tem um coração nobre, meu Deus. A tua palavra diz que o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza ele prospera. Temos aqui um homem que é cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Senhor, fortaleça ele. Dê dias, anos, meu Deus, para que ele possa ser uma bênção, um instrumento de Deus sobre essa terra. Abençoamos a sua vida. Declaramos a bênção do Todo-Poderoso sobre você. Não haverá nenhum encantamento, nenhuma praga, nenhuma maldição sobre sua vida, porque maior é aquele que te guarda. Você é selado pelo Espírito Santo e o Senhor vai te usar poderosamente, Wagner. Eu nunca me esqueço num dia que o Senhor me trouxe isso ao coração. Certa vez eu chamei você, porque Deus me chamou e disse que Ele iria te usar de uma forma poderosa. E eu creio nessa palavra, de que Deus vai te usar poderosamente. Você não é qualquer pessoa sobre essa terra. Você é luz, você é sal. E onde você for, você vai trazer a luz de Cristo. Você vai, como foi ministrado aqui, você vai manifestar a glória de Deus aonde você for. Em qualquer ambiente você vai exalar o bom perfume de Cristo, porque você tem o Espírito Santo dentro de você, Wagner. Deus te abençoe, irmãos. Irmão, vá na paz e não peques mais. Brincadeira. Amém, irmãos. Quem foi abençoado, diga amém. Então, não vou liberar a bênção do pastor, que só ele libera, mas eu vou declarar uma semana de vitórias. Que Deus te abençoe e te guarde. Que você tenha uma semana extraordinária. E que nessa semana você possa, todos os dias, desfrutar de tudo aquilo que nós ouvimos aqui, do amor de Deus. Vai na paz em nome de Jesus, Deus te abençoe.